Oi, gente! Hoje a Pro vai falar um pouco sobre a diferença entre refugiados e imigrantes. Agora, com essa pandemia do coronavírus, né, a gente tá tendo que ficar em casa e fazer muitas das nossas tarefas por aqui. E não se esqueçam, sempre de lavar bem as mãozinhas dessa forma, por pelo menos 20 segundos e passar álcool em gel para ficar tudo bem. E também quem puder, se puder, ficar em casa, porque é muito importante para a gente não encher os hospitais agora, porque o nosso país não tem estrutura para receber todo mundo muito bem, né? Se já não tinha antes, agora ficou mais difícil. Então, no primeiro material que vocês vão receber, que se chama Trilhas do Saber, que é um material que a prefeitura vai enviar para vocês, é um material impresso para vocês irem acompanhando as aulas aí ao longo desse tempo. O primeiro tema que vem para vocês em ciências humanas, o que são ciências humanas? Geografia e história, é o tema que fala sobre refugiados e imigrantes. A diferença eu coloquei aqui na lousa para vocês, tá? Os refugiados muitas vezes saem do lugar sem desejarem, do seu país, do seu estado, do seu território de origem, e saem por um motivo político, um motivo de guerra ou uma questão climática ou de ausência de recursos básicos para a sobrevivência. Por exemplo, a Síria é um país que vive em guerra civil. Como ele é um país que vive em guerra civil, a condição de vida das pessoas lá é extremamente precária. Não se pode sair na rua que você pode levar uma bomba ou atirarem em você. Então não é um país que tem um conforto para levar uma vida. Então as pessoas começaram a se refugiar para países próximos e depois para países da Europa. Muitas vezes os refugiados não levam documentos consigo. Eles fogem com o recurso que eles tiverem, com a condição que eles tiverem no momento. E eles dependem da aceitação ou não do país ou do território que vai estar recebendo, para que eles tenham direito à permanência de vida e o acesso à assistência de elementos básicos, como saúde, educação e transporte. Já os imigrantes, que a Pro colocou aqui em vermelhinho, com a malazinha, tá vendo? Já mais detalhadinho e tal, os imigrantes escolhem qual é o destino final e sabem muitas vezes para onde estão indo e vão com a sua documentação 90% das vezes legalizada. Qual a documentação? Um RG, um histórico, um contrato de trabalho, o passaporte. Só que, o que acontece? Tanto os imigrantes quanto os refugiados são imigrantes, mas que estão em condição diferente, estão transitando aí, né, para terem os seus direitos mínimos garantidos. Para vocês terem uma ideia, essa coisa de imigrar já vem lá desde o Paleolítico, que a Pro explicou lá no início do bimestre antes da pandemia, quando lá no Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, se vocês se lembram, né? E paleo significa antigo, a galera saía do seu território e ia em busca de outro território para ter alimentos e para ter proteção muitas vezes dos elementos naturais também. Um outro ponto que é importante a gente saber é que com essa pandemia do coronavírus, por exemplo, a gente parou de ter esse trânsito, né, de imigrantes e refugiados, mas não é que parou 100%. Muitas pessoas ainda que necessitam muito continuam fazendo suas viagens e alguns países ainda permitem, outros não. E a condição de refugiado continua, porque passar fome, estar em guerras e também estar vivenciando condições de dificuldade é algo que o planeta ainda não parou de uma hora para outra, né? Então essas coisas continuam acontecendo, tanto as imigrações quanto a condição de refúgio. E o que é interessante de vocês notarem? O país chamado Portugal, que fica lá na Europa, legalizou todos os imigrantes ilegais, ou seja, que eram os imigrantes que escolheram ir para lá, mas que não tinham documentação, e também os refugiados, para que eles e elas tivessem atendimento nos hospitais de Portugal, se a crise lá do coronavírus ficasse mais tensa. Então, eles legalizaram todo mundo, mostrando que o refugiado e o imigrante também trazem coisas importantes para a nossa cultura. Uma nova língua, novos costumes, novas condições de vida e que também merecem tanto respeito quanto a gente.
Portugal deu um grande exemplo de humanidade e, além de dar um exemplo de humanidade, também mostrou o que é mais importante, que o planeta é de todos nós. Beijinho. Esse material serve para as aulas de quinta e sexta, tá bom? Serve para vocês verem, reverem, fora os links que a Pro já deixou lá para vocês acessarem. Beijão.